Queridos, sejam bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. No Salmo de número 45, eu gostaria de ler esse versículo. O verso de número 1 diz assim: O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Essa é a nossa oração nessa noite, que Deus receba as palavras que estão aqui fervendo no nosso coração, palavras que exaltam, palavras que elogiam, palavras que magnificam o coração do nosso Deus. Eu te convido, você que está nos assistindo através dessa live, assim como todos os irmãos que estão reunidos aqui nesta noite, vocês estão dispostos a louvar o Senhor com todo o coração? Amém? Nós vamos louvá-lo. E que Deus use a nossa língua como uma pena nas mãos de um destro escritor. Gostaria de convidar aqui o Nicolas e o Tiago. Eles vão estar aqui nos conduzindo nesse período de louvor. Nós vamos adorar o Senhor. Gostaria de fazer uma oração por eles. Filhos amados, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo a vida do Tiago e do Nicolas. Peço para que o Senhor use eles. Senhor, usa as cordas deste violão, usa, Senhor Deus, as cordas vocais do Nicolas, usa as nossas palmas, usa as nossas vozes, para bendizer e adorar o Teu nome, Senhor. Usa a vida dos Teus filhos, para que possam, através deste louvor, ministrar tanto aos nossos corações, quanto àqueles que também estão participando através da live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Pois
toda tristeza, troco toda vergonha, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Troco toda doença, troco toda pobreza, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído, ferido, mas não abalado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Teu gozo minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Troco toda tristeza, troco toda vergonha, eu as deixo para trás com o gozo do Pai. Troco toda tristeza, troco toda vergonha, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Troco toda doença, troco toda pobreza, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente eu preciso de ti. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas.
preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Glória a Deus, o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Queridos, como é bom estar aqui nessa noite, poder louvar, adorar o nome do Senhor, poder agradecê-lo, poder magnificá-lo. Nós vamos meditar em um texto das Escrituras hoje à noite. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos estar colocando o slide aqui agora. Jeremias, capítulo 18. Continuando no mesmo PowerPoint, Nicolas. Nós vamos deixar aqui a imagem do vaso. Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler aqui do verso de número 1 até o verso de número 8. O tema da nossa mensagem é o restaurador de vasos. Se você já abriu a sua Bíblia, se você já pode me acompanhar, Jeremias capítulo 18, verso de número 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Vou ler ainda o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para lhe edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém. Vamos estar fazendo agora uma oração então, para que nós possamos estar meditando nessa palavra. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Senhor, para podermos estar falando esta palavra, falar sobre o restaurador de vasos. Só existe um, Senhor, que pode restaurar os vasos, e este é o Senhor. Nós queremos te louvar através dessa ministração, dando toda a honra e toda a glória à tua palavra, Senhor, que é santa e digna de toda a aceitação. Amém. Queridos, então essa semana eu fiquei meditando sobre esse tema, restaurador de vasos. Estive na minha casa lá em Arujá, consertando lá a minha horta, consertando ali as minhas plantas. A minha horta, né? Minha principal horta é uma laranjeira, uma goiabeira, um pé de limão e um pé de boldo, que agora, graças a Deus, nós arrancamos, né? Porque eu não aguentava mais tomar boldo. Eu já falei para vocês isso em outras ministrações, mas arrancamos o pé de boldo. E uma coisa aconteceu, que em meio a essa reforma lá da horta, lá do nosso jardim, tinha alguns vasos que estavam de lado
E aí então eu peguei aqueles vasos para poder fazer uma decoração. E quando eu peguei aqueles vasos, um deles se quebrou. Eu comecei a tentar resolver o problema, comecei a tentar consertar aquele vaso, e cada vez que eu pegava ele por um lado, ele trincava do outro. E eu pensei por algum momento ali, eu falei, acho que eu vou jogar fora esse vaso, porque não tem mais jeito. Já estava trincado em algumas partes, e outra parte já estava quebrado e outras partes trincadas. Mas aí então Deus falou no meu coração. Ele falou, olha, eu não faço isso com vocês. Eu não jogo fora nenhum vaso. Eu não desprezo nenhum vaso. Eu não abro mão de nenhum vaso. Porque eu sou o restaurador de vasos. E quando ele falou isso no meu coração, eu pensei logo de pronto. Aquilo foi algo muito forte, porque no meu coração eu pensei como nós abrimos mão facilmente das pessoas. Como que nós abrimos mão facilmente de pessoas. E às vezes abrimos mão das pessoas é justamente no momento que elas mais precisam de nós. E Deus falou no meu coração, eu não abro mão de ninguém. Jesus na oração sacerdotal ele disse, Senhor, daqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, Deus não abre mão de mim, Ele não abre mão de você. Independente do momento que eu e você estejamos vivendo, Ele não abre mão de nós. Ele está disposto a investir em nós. Ele está disposto a nos ajudar a reconstruir coisas. Às vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa vida em cacos. Muitos cacos. Parece que a nossa vida está totalmente destruída. Quando eu cheguei diante de Deus, ali pelo ano de 96, a minha vida estava totalmente destruída. Havia me separado da minha esposa, estava nas drogas, estava falido financeiramente. Meu pai havia acabado de falecer no ano de 95. Estava sem esperança. Estava sem Deus e sem esperança no mundo. E então eu falei, Senhor, o que eu faço da minha vida? Às vezes vem alguns pensamentos em nosso coração. Às vezes o pensamento que o inimigo coloca inicialmente é abre mão de tudo. Se mata, acaba com isso. Para que viver desse jeito? E naquele momento eu pensei que poderia ser uma alternativa. Mas aí então Deus falou no meu coração que Ele poderia me restaurar, que Ele poderia transformar a minha vida. Quantas vezes minha mãe, que está aqui nessa noite, quantas vezes ela chorou e quantas vezes ela clamou a Deus, porque ela não abria mão de mim. Quando muitas pessoas abriram mão, a minha mãe não abriu mão. E Deus não abre mão de nós. E nesse texto da palavra aqui, quando Deus leva Jeremias para que ele vá até a casa do oleiro, naquela época em Israel era muito comum ter oleiros. Israel ele peregrinou durante muitos anos no deserto. E nessas peregrinações, ele precisou desenvolver a técnica de construir vasos. Porque era uma forma de você armazenar alimento. Então geralmente, uma nação quando ela peregrinava, Israel, durante 40 anos ele peregrinou no deserto, ele precisava armazenar o alimento, para que ele pudesse viajar de um lugar para o outro e ter subsistência. Então armazenava-se óleo, armazenava-se perfume, armazenava-se grãos, até mesmo os pergaminhos, eles eram armazenados em vasos também, era armazenado tesouros em vasos, muitas coisas eram armazenadas. Por quê? Porque era uma forma de se conservar. E Deus, Ele usa esse exemplo aqui porque haviam muitos oleiros em Israel naqueles dias. Era muito fácil encontrar um lugar, uma olaria, onde houvesse ali um homem trabalhando. E aí então Deus fala para Jeremias, Jeremias, vai à casa do oleiro, não vai ser difícil de você encontrar. Vai à casa do oleiro, e quando você chegar lá, o que vai acontecer? Você vai ver um oleiro, ele está trabalhando em um vaso. E ele usa o exemplo aqui de um oleiro que está trabalhando em um vaso. E ele está ali com a sua roda, com o seu pé. Geralmente, antigamente, aquelas máquinas de costura, elas eram assim, né? Para você poder colocar a máquina de costura para funcionar, você ficava ali no pedal, não é isso? E naqueles dias, o oleiro fazia da mesma maneira.
Aí ele colocava aquela roda e no seu pé ele ia ali, fazendo com que aquela roda girasse, ou então até mesmo na mão ele ia girando a roda, mas o fato é que ele ia dando forma para o vaso, e aquele vaso que ia sendo construído, a Bíblia fala que Jeremias, quando olha para aquele homem construindo aquele vaso, ele se quebra. E aí então, o que aquele homem faz? Ele pega aquela massa e joga fora. Ele desperdiça aquela massa, fala, olha, essa argila, esse barro não tem mais como ser trabalhado, e joga fora? Não. O que ele faz? Ele começa o processo todo de novo. Pega aquele barro, aquela argila, e ele começa a dar forma. Uma vez que aquela argila, depois que ela desmorona, ela fica sem forma nenhuma, né? Ele tem que dar uns tapas na massa ali, de um lado para o outro, e aí ele começa a dar forma, ele coloca uma mão por dentro, outra mão por fora, e ali ele começa a levantar as paredes novamente. E aquele processo se repete, porque ele não abre mão da argila, ele não abre mão daquele material. E assim Deus também está propondo fazer na minha vida e na sua vida. Deus está falando aqui que Ele é o restaurador de vasos, Ele é o oleiro. E uma vez que você veio até Ele, muitas vezes nós chegamos diante de Deus, assim como esse barro, assim como esse material, sem forma. Chegamos diante dele com muitas impurezas. Era muito comum o oleiro, enquanto ele estava trabalhando naquele vaso, ele encontrar pedras no meio do barro ali. E o que ele fazia? Ele tinha que enfiar o dedo naquele barro e arrancar aquela pedra. E às vezes ficava um furo no vaso. E o que ele fazia? Não dava para fazer um remendo, ele tinha que amassar de novo aquele barro e começar a tarefa de novo. Se ele encontrasse uma pedra, novamente ele enfiava o dedão lá naquela parede do vaso, tirava a pedra e começava o processo novamente. Às vezes na nossa vida, Deus, Ele nos chama para a sua roda, Ele nos chama para o seu reino, e Ele começa a dar uma forma em nós. Estávamos sem forma, e agora Deus começa a dar uma forma, e Ele começa a levantar essas paredes. E há momentos da nossa vida, parece que nós estamos vivendo bem isso, porque o oleiro está com uma mão pelo lado de fora, uma mão pelo lado de dentro, ele está forçando, ele força por fora, e há uma força que opera, ele opera por dentro, e uma força que opera por fora também, para construir a parede. E quantas vezes você não se sentiu assim? Parece que você tem uma pressão interna dentro de você, e parece que você tem uma pressão externa também. Às vezes você sente que por dentro você está sendo pressionado, mas por fora também tem uma outra pressão. Às vezes os problemas que nós vivemos são pressões na nossa vida. Às vezes Deus usa pessoas para fazer pressão em nossa vida. Às vezes nós vivemos dificuldades que pensamos que nunca conseguiríamos passar e sobreviver a essas dificuldades. Mas na verdade, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que Deus está fazendo comigo e com você? A mão dele está por dentro de nós, e muitas vezes ele está usando as circunstâncias que nós estamos vivendo para formar paredes em nossa vida, para formar estruturas na nossa vida, para poder fazer desse vaso uma estrutura para o qual Ele mesmo desenhou esse projeto. Mas a nossa fragilidade muitas vezes faz que esse processo recomece por muitas vezes. Como vasos, muitas vezes nós acabamos fazendo com que esse trabalho se repita, porque não estamos tão preparados para sermos forjados, para sermos construídos. Às vezes, Deus tem que nos levar para o começo de novo, porque tem situações na nossa vida que nós não abrimos mão. Lembra daquela pedrinha que eu falei para você? Às vezes essa pedrinha pode ser um temperamento que é muito forte, e aí então Deus ele quer trabalhar nesse temperamento. Às vezes o problema é uma pessoa que é muito ressentida, ou às vezes o problema é que é uma pessoa muito irada, ou pessoas que falam muitas palavras negativas, são pedrinhas. Pode ser que o problema seja que de repente nós estamos negando
no que se diz respeito à ajuda do nosso próximo, temos o nosso coração muito fechado, e isso podem ser pedrinhas. Pode ser que o problema seja uma incredulidade, pode ser que o problema seja uma falta de perdão, são pedrinhas, isso faz com que o processo fique se repetindo. E aí então de repente eu pergunto para Deus: Deus, quando o Senhor vai me encher? E Ele fala para mim e para você: quando eu acabar a construção do vaso. Você já imaginou se eu tentasse encher de água, ou se eu tentasse colocar alguma flor dentro de um vaso todo quebrado? Tudo que eu colocasse no vaso ia se perder. Se eu colocar água no vaso, perde. Se eu colocar planta no vaso, ela morre. Não tem como colocar nada no vaso antes de você construir o vaso. Tem muitas coisas que Deus quer colocar na sua vida, tem muitas coisas que Deus quer acrescentar na tua vida, mas Ele não vai poder colocar na sua vida enquanto Ele não construir esse vaso, enquanto Ele não estabelecer esse vaso. Ele quer ter acesso na sua vida, e de repente às vezes nós falamos assim: Senhor, essa mão está incomodando, essa pressão que eu estou sentindo está incomodando, mas essa mão é necessária. A mão de Deus dentro de nós. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu falei para Ele: Senhor, entra na minha vida e coloca a tua mão em tudo aquilo que se diz respeito à minha história e à minha essência. Olha o que diz a palavra restaurador. Ponha para mim, por favor, o próximo slide. O restaurador, o que ele faz? Ele restaura. O que ele faz? Ele recupera. Recuperar algo. Para se recuperar algo, era algo que possivelmente estava perdido. Tem um amigo meu aqui, o nosso irmão Alexandre, que está conosco aqui esta noite. Às vezes ele compra carros e ele recupera esses carros, né, Alexandre? E é interessante que quando você pega um carro para recuperar, muitas pessoas poderiam falar: você fez um mau negócio, você adquiriu um bem e vai levar prejuízo. Mas uma pessoa que recupera algo e ela investe nessa recuperação, é porque ela acredita que aquilo que ela adquiriu de fato tem valor, não é isso? Meus irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês esta noite. Deus aí tem colocado a mão na minha vida e na sua vida, porque Ele acredita em nós, Ele está disposto a nos restaurar. Quando muitas pessoas disseram: olha, você não tem valor, você não serve mais para nada, você é um vaso quebrado, você não tem jeito, Deus investiu, Ele adquiriu eu e você. A Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Isso por quê? Porque nós fomos comprados por bom preço. E porque nós fomos comprados por bom preço, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Você e eu temos valor. Só se recupera algo que tem valor. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7, a Bíblia fala assim: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus valorizou tanto a minha vida e a sua vida, que Ele colocou dentro de nós um tesouro. Mas Ele colocou esse tesouro por quê? Porque Ele adquiriu, você pertence a Ele, e como um vaso, Ele colocou dentro de você o seu Espírito Santo. Ele colocou o seu Espírito Santo, e eu às vezes pergunto para Deus: Senhor, o teu Espírito Santo, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Criador de todas as coisas, Ele estava sentado no trono, juntamente com o Senhor, e o Senhor envia o teu Espírito Santo para habitar no trono do meu coração. O meu coração não é um lugar perfeito para que possa ser habitado, Senhor. Eu tenho tantas fraquezas, mas Deus fala assim: olha, não é pela perfeição, mas é pelo amor que eu tenho por você. Eu decidi não só te salvar, não só comprar você por bom preço, mas eu decidi também colocar o meu Espírito Santo para habitar em você. Quando nós compramos algo, geralmente nós compramos algo e passamos para o nosso nome, não é isso? Tudo aquilo que você compra, você coloca no seu nome. A Bíblia fala que Deus, Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Ele selou, Ele colocou um selo. E o selo, uma das características do selo é declarar propriedade. Uma escritura, ela era no passado selada. Hoje o termo é utilizado registrada, porque uma escritura, ela declara a posse de algo. Deus, quando colocou dentro de nós o seu Espírito Santo,
Ele está falando para todo mundo espiritual e para todo mundo físico: olha, esta aqui me pertence. E como que eu sei que pertence a Deus ou não pertence a Deus? Quem pertence a Deus tem o Espírito Santo. Quem não pertence a Deus não tem o Espírito Santo. Porque Ele deu o Espírito Santo para habitar na vida de todos aqueles que recebem o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Não por sua perfeição, não pelas suas qualidades intelectuais, mas pelo seu muito amor com que nos amou. Ele nos deu não somente a salvação, o seu perdão, mas nos deu também o seu Espírito Santo. Uma vez que Deus, Ele restaura a nossa vida, olha o que diz ainda aqui, olha: restaurar também é restabelecer. Restabelecer. Uma das características de algo que é recuperado é se colocar na posição novamente. Geralmente, falando do exemplo aqui do Alexandre que compra veículos, ele pega um carro, comprou um carro que de repente estava sem valor, um carro que estava desprezado por muitos, mas ele comprou aquele carro, ele restaurou aquele carro, ele reformou aquele carro. O que acontece? Aquele carro agora foi restabelecido. Agora as pessoas vão olhar para aquele automóvel e agora vão falar: olha, esse aqui vale a pena. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que ela tinha uma casa para vender. E o que aconteceu? Esse rapaz, ele tinha casa para vender, mas a casa dele estava cheia de mato, telhado quebrado, a casa estava toda destruída, piso soltando, elétrica mal feita. E então ele decidiu vender essa casa. Ele falou: minha casa não tem valor, eu vou vender essa casa. E ele vendeu aquela casa. E a pessoa que comprou começou uma grande reforma. Mudou todo o piso, o azulejo, fez um novo telhado, aproveitou toda a estrutura, mas fez uma reforma e colocou materiais de primeira qualidade. E depois essa pessoa anunciou a casa. E aí ele colocou a casa assim, olha, a casa era num lugar bem assim, um lugar assim de campo, um lugar rural, um lugar assim que havia um ar puro. E a pessoa que comprou a casa, ela estava vendendo agora depois de reformada. E ela falou assim: olha, vendo casa no campo, linda, com uma bela visão, toda com material de primeira, pintura, e colocou algumas fotos. E aquele homem, quando pegou aquele anúncio da internet, ele viu aquelas fotos, ele viu aquele detalhamento do anúncio, ele falou: essa é a casa que eu sempre sonhei, eu quero essa casa. E aí então ele marcou a visita, mas quando ele pegou o endereço, colocou no Waze, ele foi se dirigindo até o local, e ele percebeu que aquela casa era a sua, que ele tinha vendido há coisa de 1 ano atrás. E quando ele viu a casa, ele falou assim: meu Deus, eu não acredito que é a mesma casa que eu tinha, eu vendi quase por um preço banal, e hoje a casa está desse jeito. E aí então o valor dela tinha multiplicado 10 vezes. E ele falou assim: agora nem condições de comprar de volta eu tenho condições de comprar essa casa de volta, porque agora ela está uma casa maravilhosa. Meu irmão, quero te dizer que Deus vai restabelecer a sua vida. E muitas pessoas que te desprezaram, muitas pessoas que abriram mão de você, muitas pessoas que disseram: olha, esse não tem valor, Deus te restabelece, Ele te coloca numa posição de honra. Lá em 1 Samuel a Bíblia fala que Deus, Ele pega o pobre e o solitário e faz habitar com os príncipes do seu povo. Porque Ele pega uma pessoa que não tem valor para o mundo, uma pessoa que está rejeitada, e Ele coloca essa pessoa com os grandes, coloca com os príncipes, coloca em um lugar de prosperidade, de maneira que as pessoas passam em outro momento pela vida dessa pessoa e falam: eu não acredito que é a mesma pessoa. Quando as pessoas me viam nas drogas, na rua, vivendo uma vida totalmente desregrada, e vem a minha vida hoje, elas falam: olha, só Deus mesmo para fazer esse milagre. Poder falar hoje, está sendo agora usado por Deus para falar na sua vida, nessa live, para os meus irmãos aqui na igreja, isso é um milagre, porque Deus restabelece. E Deus quer restabelecer você e a sua família. Deus quer restabelecer os teus sonhos. Deus quer restabelecer os seus projetos. Olha o que diz aqui ainda, olha: um restaurador, ele é uma pessoa que restaura obras de arte. Obras de arte, aqui fala sobre quadros, ou vasos, ou carros, ou casas. Um restaurador é uma pessoa que restaura obras de arte. Lá no capítulo 2 de Efésios,
verso de número 10, a Bíblia fala assim: pois vós sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E essa palavra feitura é a palavra grega poema. Um poema. Deus está falando para mim e para você que nós somos um poema. Nós somos uma obra de arte de Deus. Nós somos um poema. Nós somos uma obra de arte. Agora, uma obra de arte, ela precisa estar no lugar certo. Tem muitas obras de arte aí que estão abandonadas, estão encostadas. Não que elas não tenham valor, elas têm valor, mas elas não estão na sua posição para o qual elas foram criadas, elas foram feitas, e Deus quer te dar o seu verdadeiro valor. A Bíblia fala que Deus, em Cristo Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nas trevas nós não temos valor. Nas trevas o diabo, ele tem nos mostrado um espelho da mentira, onde ele consegue de alguma forma nublar a nossa identidade e não conseguimos ver de fato quem nós somos. Mas Deus, Ele quer nos mostrar quem nós somos através da sua palavra, e Ele diz para nós que nós somos vasos nas suas mãos, estamos nas mãos dele. Eu gostaria de abrir com vocês ainda lá no capítulo 9 de Romanos, fazer uma leitura aqui, e olha o que ele fala para nós, no capítulo 9 de Romanos, verso de número 21, eu gostaria de ler com vocês, até o verso de número 23, e se você puder repetir comigo, diga assim: o Senhor meu Deus é o meu restaurador. Se você puder, nessa live, você que está assistindo, diga assim: o Senhor meu Deus é o meu restaurador. É Ele quem restaura a minha vida, a minha casa, a minha família. A Bíblia fala aqui no capítulo 9 de Romanos, verso 21 ao 23, diz assim: ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a sua glória já dantes preparou? Então, no verso de número 20 aqui, eu não li com vocês o verso 20, mas no verso 20 está escrito assim, que o homem, ele está reclamando para Deus, ele está reclamando com relação à sua vida. Tem tantas pessoas reclamando para Deus hoje, não tem? Reclamando da sua situação, reclamando da sua história, reclamando do que tem passado. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta igreja de Roma, ele diz assim: olha, quem é tu, homem, que você replica a Deus? Como que o barro vai querer dizer para o oleiro: por que você me fez assim? Então aqui o apóstolo diz assim: olha, existem vasos feitos para honra e vasos feitos para desonra. Uns vasos que vão revelar a ira de Deus, e outros vasos vão revelar a misericórdia de Deus. Então existem vasos para ira, existem vasos para misericórdia. E aí então vem aquela pergunta, né? Quem sou eu? Deus fez de mim um vaso, eu sou um vaso do Senhor. Agora eu sou um vaso de ira, ou eu sou um vaso de misericórdia? Eu sou um vaso no qual Deus vai revelar a sua misericórdia, o seu amor para comigo, ou eu sou um vaso no qual Deus vai revelar a sua ira, a sua indignação? Que vaso sou eu? Ele me restaurou, tudo bem, eu sou um vaso restaurado. Naquela época haviam vasos que eram utilizados para honra e vasos para desonra. O que era isso? Por exemplo, você tinha vasos de honra, eles eram colocados nas prateleiras. Eram vasos que quando as pessoas chegavam, olhavam aquele vaso e falavam: que vaso bonito. Era um vaso. Hoje nós temos vasos decorativos, não temos?
Vasos de honra. Havia um vaso que guardava azeite, guardava comida, guardava perfume. Lembra do vaso de alabastro? Aquele vaso de alabastro que aquela mulher quebra nos pés de Jesus, ele era valiosíssimo. Haviam vasos de honra, justamente preparados e utilizados para isso. Agora haviam vasos também de desonra. Por exemplo, alguém lembra aqui de um vaso de desonra? Alguém lembra? Se eu der um exemplo para você, vaso sanitário, é um vaso de honra ou de desonra? Hã? De desonra, né? Porque o que é colocado dentro dele? Ninguém coloca uma plantinha dentro do vaso, coloca o vaso sanitário? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui um perfume. Coloca até um perfume, às vezes é necessário o perfume, né? Porque tem pessoas que passam por aquele lugar, se não colocar um perfume. Mas o vaso é de desonra. Por que de desonra? Porque é utilizado para fezes, para urina. Haviam vasos também que poderiam ser utilizados para desonra. Vocês já viram alguns comerciais, alguns filmes, alguns desenhos que eram utilizados vasos até para cuspir. Tem pessoas que têm o costume de mascar fumo, né? E depois gospem, ensinam. Então eles preparavam-se vasos para a pessoa cuspir dentro. O fato é que o vaso de desonra, ele era necessário também, assim como o vaso de honra. E então eu preciso saber se eu sou vaso de honra ou vaso de desonra. Sabe qual é o que identifica se um vaso é de honra ou se é de desonra? Eles eram iguais, mas sabe o que qualificava um vaso como honra ou desonra? Você sabe aí? O que distinguia um vaso do outro é o que tinha dentro. É o que tem dentro, é o que determina se o vaso é de honra ou de desonra. Deus faz o vaso. Então Deus revela a sua ira nos vasos de desonra? Sim. Ele revela a sua misericórdia nos vasos de honra? Sim. E Ele vai honrar porque esse vaso decidiu trazer para dentro dele algo que louvasse ao Senhor. Meus amados, nós trazemos tantas coisas para a nossa vida que não prestam. Nós trazemos tantas coisas para a nossa vida que trazem tantos danos. Às vezes nós trazemos pessoas para nossas vidas que nos fazem tão mal. Quem nós estamos deixando entrar na nossa vida? Tem pessoas, meus amados, que nós devemos amá-las, mas não quer dizer que eu devo recebê-las na minha vida. Vocês lembram de Ló? Deus havia dado uma promessa para Abraão, mas o seu sobrinho Ló estava com ele, estava agarrado em Abraão. Mas Deus tinha uma promessa para quem? Era para Abraão ou era para Ló? Era para Abraão. E aí então chegou o momento da separação, porque enquanto Ló estivesse junto a Abraão, Abraão não iria conseguir receber a promessa de Deus, que Deus havia lhe dado. Você percebe que às vezes tem alguns Lós nos acompanhando? Tinha um amigo meu que dizia assim, deixa o seu Lózinho de lado, manda o seu Lózinho procurar a terra dele. Tem coisas, meu irmão, que nós temos que nos separar. Eu, quando saí da casa de recuperação, eu tinha muitos amigos que ainda usavam drogas, e eu queria evangelizá-los. Eu falei, eu saí da casa de recuperação, eu vou correr atrás dos meus amigos que usam drogas para evangelizá-los, porque eu queria ganhá-los para Jesus. Mas aquele momento não era momento de ir atrás deles, era de afastar deles, porque se eu corresse atrás deles, era arriscado eu voltar para as drogas. Tem pessoas que têm uma dificuldade na área do consumismo, são pessoas que são consumistas, elas não conseguem segurar os seus desejos, elas gastam compulsivamente, e elas andam ao lado de pessoas que são iguais a elas. E aí então, quando que elas vão prosperar? Nunca. Por quê? Tem pessoas que de repente nós precisamos nos afastar delas. Não quer dizer que nós não devemos amá-las, mas devemos nos afastar. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala, Amós, está escrito, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo.
Tem pessoas que entram em dívidas às vezes porque elas querem mostrar uma realidade que não é a delas. Estão andando com pessoas que estão comprometendo a sua vida. Tem outras pessoas que se envolvem na prostituição. Eu às vezes observo homens casados andando com homens solteiros e querendo viver uma vida de solteiro, vai acabar traindo a sua esposa. Ou a esposa que tenta viver uma vida de solteira e quer ir para as baladinhas e quer viver uma vida diferente daquela para o qual ela escolheu o matrimônio. E aí então daqui a pouco essa má companhia faz com que ela comece a se tornar um vaso de desonra, porque ela está trazendo para dentro do coração dela a prostituição, está trazendo a malícia. Eu gostaria de ver com você lá em Tessalonicenses capítulo 4, abra lá comigo se você puder, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu gostaria de ler aqui o verso 3 e o verso 4, diz assim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 3 e verso 4 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E quem é este vaso que eu estou possuindo aqui? Esse vaso fala sobre o nosso corpo. Cada um deve possuir o seu corpo em santificação e honra. Nós honramos a Deus e nós louvamos a Deus através da nossa santificação, assim nós honramos. Tem pessoas que querem honrar a Deus sem a santificação. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero ver o Senhor. Nós cantamos isso, né? Quero te ver, Senhor. Você quer ver o Senhor? Quero te abraçar, quero te louvar, quero te ver. Precisa se santificar. Então, se você se santifica, a Bíblia fala que quem vai ver o Senhor é aquele que se santifica. E a Bíblia está dizendo aqui para nós o quê? Que nós devemos possuir o nosso vaso, ou seja, a nossa vida, o nosso corpo em santificação e honra. Só assim eu vou ser um vaso. A santificação, ela faz de mim um vaso de honra. Aquilo que está dentro de mim, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o desejo de servir a Deus faz de mim um vaso de honra. Mas para que isso aconteça é decisão, meu irmão. Deus te restaurou, e Ele te restaurou para o louvor da glória dEle. Não volte a colocar na sua vida coisas que não edificam. E eu gostaria de finalizar lendo com vocês lá em Timóteo. Vai lá para 1 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, é 2 Timóteo capítulo 2. Falei primeiro, mas é 2. 2 Timóteo capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês aqui o verso de número 19 até o verso de número 22. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 19 até o verso de número 22. Olha o que diz aqui, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Cadê os vasos que são de Deus aqui? Você que é um vaso de Deus, diga assim: eu sou um vaso de Deus. Ele me restaurou e agora eu sou dele. Diz assim, olha: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Vaso de honra é vaso de Deus. Ele criou, Ele fez, e o que Ele coloca dentro é o melhor. Ele coloca dentro de nós o seu Espírito, a sua palavra, o seu poder. E diz assim: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se a Bíblia está falando para se apartar da iniquidade, se a Bíblia está falando para fazer isso, é porque tem muitas pessoas que são vasos de honra, mas estão querendo se unir à iniquidade. A iniquidade é o Ló. Nós temos que nos apartar da iniquidade. O que é iniquidade? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida.
Iniquidade, ela sugere a palavra injustiça. Tudo aquilo que é injusto, aparte-se da minha vida. Se nós sabemos que estamos fazendo um negócio, esse negócio é injusto, ele é ilícito, ele é imoral, ele é desleal, ele é desonesto, aparte-se disso. Você é vaso de honra, Deus te restaurou, então aparte-se. Olha o que diz aqui, versículo 20: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para desonra. E olha o que diz aqui: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Então quem tem que fazer alguma coisa agora somos nós. Deus nos restaura para sermos vasos de honra. Ah, mas existem vasos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de barro. Existem vários vasos, existem. Às vezes nós nos comparamos uns com os outros. Às vezes nós nos comparamos, porque ele é assim, ele fala dessa forma, o outro fala da outra forma. Olha, um tem mais, o outro tem menos. Olha, ele é mais espontâneo, o outro é mais tímido. Nós temos um jeito diferente, nós temos pensamentos que às vezes divergem, nós temos time de futebol diferente, nós temos gosto diferente. Mas Deus, Ele não está atentando para qual é a estrutura do vaso, mas é para o que está dentro do vaso. Qualquer que se santificar a si mesmo será vaso de honra. Deus tem muitos filhos. Esses filhos são iguais? Não, são filhos diferentes. Mas Deus ama a todos de igual maneira. Deus quer salvar a todos de igual maneira. Deus quer abençoar todos de igual maneira. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Ele só vai poder usar aqueles que se santificam. Ele só vai poder usar aqueles que são vasos idôneos. O que é a palavra idôneo? É a palavra capacitado. Nós na imobiliária fazemos locação de imóveis e nós usamos muito um termo assim, olha, para fazer uma locação, o inquilino ele precisa apresentar um fiador, e o fiador precisa ser idôneo, ficha limpa, tem que ter um nome sem restrição, tem que ter condições de pagar o aluguel se o inquilino não pague. Deus quer que nós, vasos de honra, tenhamos a ficha limpa. Tem muitos irmãos que às vezes eles deixam seu nome atolado em dívidas. Quando eu cheguei na igreja eu estava assim, atolado em dívidas mesmo. Eu estava com minha conta, o gerente não queria nem me ver. Nem se eu fosse um vaso de ouro ele queria me ver. Porque a situação estava comprometida. Eu devia para um monte de gente. Dentre eles até o Alexandre, né? Tem um irmão aqui que está conosco hoje que eu devia até para ele. Mas quando eu saí da casa de recuperação, o Alexandre estava lá no açougue, o Alexandre tinha açougue naquela época. Eu fui lá no Alexandre e falei, Alexandre, eu fiquei te devendo. E ele falou, é verdade, você ficou me devendo mesmo. E ele já olhou meio bravo para mim assim. Eu falei, mas olha, eu quero te pagar. Vê minha dívida, eu quero te pagar. Aí eu vi o português até abrir um sorriso. Aí eu fui lá e paguei. Hoje é meu grande amigo, amigo pessoal. Porque será que nós poderíamos caminhar juntos, né, Alexandre? Se uma situação não tivesse sido restaurada lá atrás. Nós precisamos ser pessoas idôneas. Você que está me assistindo através dessa live, procure ser uma pessoa correta, procure ser um vaso de honra, procure seguir os mandamentos de Deus. Tem pessoas que falam assim, não, o que importa é no espírito, a carne para nada serve. Mas nós damos testemunhos de Deus aqui nesta terra através do nosso corpo. Através da nossa vida nós damos testemunho do caráter de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus. As pessoas olham para nós e veem em nós pessoas parecidas com Jesus. E se percebem que alguma coisa está destoando,
Elas falam: olha, você não é cristão não, tá? Tem muita coisa fora aí. Então, meu amado, eu gostaria de encerrar essa ministração de hoje. O apóstolo Paulo diz no verso 22: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Foge das coisas que estão prejudicando a sua vida, que estão comprometendo a sua vida, e procura servir a Deus. De que maneira? Servir a Deus com a justiça, com a fé, com o amor e com a paz. Características essas que uma pessoa de coração puro invoca o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu gostaria de convidá-los a ficarem de pé, nós vamos orar. O restaurador está aqui, ele quer nos ajudar. Você foi chamado para ser um vaso de honra. Como? Nós vamos orar pela tia Carmelita da Gorete, que mora no Ceará, em Farias Brito, né, Gorete? Nós vamos orar por ela. Hoje a filha dela pediu oração através do Facebook. Se você tiver pedidos de oração, irmãos, vocês estão nos assistindo através da live, se vocês tiverem pedidos de oração, por favor, se comuniquem via direct, via Instagram, via Facebook. Mande, se você quiser, através dessa live, já fazer os seus pedidos de oração. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai fazer milagres. Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. Ele faz milagres, amém? Nós vamos orar. Se você tiver algum pedido, coloque agora diante do Senhor, coloque nesta live, nós vamos clamar ao Senhor, pedindo a ajuda dele, amém? Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Teu santo nome, nós invocamos o poder do Deus Criador, que chamou as coisas que não são, como se já fossem. O Senhor, através da Tua palavra, Senhor, pegou uma terra que estava sem forma e vazia, e o Senhor colocou tudo em ordem. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque as nossas vidas em ordem nesta noite, a vida das pessoas que estão aqui nesse templo, assim como as pessoas que estão nos acompanhando através da live, em nome do Senhor Jesus. Senhor, coloca a Tua mão na vida desta pessoa. O Senhor é o oleiro, o Senhor é o restaurador. Nós não podemos restaurar a vida de ninguém, só quem pode restaurar é o Senhor. Somente a Tua palavra, Pai, ela pode alinhar a nossa vida, colocando-nos no prumo, colocando-nos na posição para o qual nós fomos criados, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, endireita a vida daquele que está com a vida torta. Senhor, tira da vida desta pessoa, esta pessoa que está querendo abrir mão para o Senhor agora, deste pecado, deste vício, desta imundícia de prostituição que está na vida dessa pessoa, esta pessoa que está lutando, Senhor Deus, contra a mentira, ela está lutando contra uma injustiça que ela cometeu. Senhor, esta mulher que cometeu até um aborto, Senhor, e ela carrega isso no coração, Senhor, em nome de Jesus, perdoa esta mulher, perdoa este homem, Senhor, que olhou de forma impura para esta mulher, em nome do Senhor Jesus. Senhor, faz uma obra de restauração nesta noite. Esta pessoa que roubava, que está querendo hoje tomar a decisão de não roubar mais, essa pessoa que adulterava e não quer adulterar mais, essa pessoa que era viciada e está sendo liberta agora. Senhor, em nome de Jesus, visita estas pessoas com o Teu poder, Pai. Visita a tia Carmelita lá do estado do Ceará, Senhor. Senhor, ela que foi agora recebeu uma notícia negativa dos médicos, Senhor. Ela recebeu esta palavra, as filhas receberam esta palavra, mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva. Em nome de Jesus nós estendemos as mãos da fé para abençoar agora a Carmelita, em nome de Jesus. Recebe aí, Carmelita, o poder de Deus, recebe a cura, recebe a salvação do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Recebe a cura para a glória de Deus. Recebe a cura, meu irmão e minha irmã que está me assistindo através desta live. Recebe o toque do Espírito Santo, recebe o poder de Deus, recebe a unção do Altíssimo. Receba em nome de Jesus, porque basta uma palavra do Senhor Jesus para que você seja curada. E eu te dou esta palavra nesta noite, recebe aí em nome de Jesus.
Todos nós que entramos aqui neste lugar nesta noite, em nome de Jesus, receba a cura, receba a restauração, receba a libertação, receba a renovação. Você que estava se sentindo como um vaso quebrado, você que estava se sentindo como uma pessoa sem valor, uma pessoa que foi colocada de lado, uma pessoa desvalorizada, desqualificada, em nome de Jesus hoje, receba o restabelecimento da parte de Deus. Receba agora a cura, receba agora a reestruturação. Deus fala para você que você é uma obra de arte, você é uma feitura dele, você foi criado por ele, para o louvor da glória dele. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus a unção que restaura, que vivifica, a unção que levanta. A palavra do Senhor diz: levanta e resplandece. Já vem chegando a tua luz. Levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, vocês que nos acompanham através desta live, quero agradecer a você que nos acompanha, que esteve conosco neste culto de louvor e adoração. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos encerrando a live agora. Estaremos nos despedindo para os nossos lares. Aqui na igreja nós estamos com cultos presenciais e os cultos via Facebook, via esta live, mas eu quero te dizer que nós estamos seguindo as medidas de precaução. Nós ainda temos uma baixa frequência aqui no nosso templo físico, então se você quiser vir, nós não estamos fazendo check-in, porque ainda a quantidade de membros ainda é um número pequeno. Se você quiser vir, nós estamos na Avenida Emílio Ribas, número 2447, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. Nós estamos procurando servir ao Senhor e atender todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas que precisam de oração, precisam de uma palavra, precisam receber de Deus uma resposta. Nós estamos aqui para abençoar, porque foi para isso que nós fomos chamados, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e nós vamos estar nos despedindo aqui agora do templo físico também, em nome de Jesus. Eu gostaria de dar a bênção sacerdotal para que nós possamos encerrar nosso culto de hoje. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que a graça redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, Deus abençoe, irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês, em nome de Jesus.